Educomunicação e assistência social. Será que dá bom? Dá super. Bora saber como? Então se prepara, porque começa agora o 3, 2, 1 REC especial Educomunicação. 3, 2, 1 REC. Olá, eu sou Pedro Henrique, estudante de enfermagem, e você está no 3, 2, 1 REC, experimento em rádio, educação e cidadania, da Universidade Federal de Rondônia, a UNI. E esse e os outros próximos 2 episódios do nosso podcast vão falar de educomunicação. Você já reparou que aqui no REC esse termo ele é utilizado e praticado o tempo todo, né? Então, é que no grupo temos a educomunicação como norteadora de nossas ações extensionistas, em que tudo é produzido de modo coletivo, colaborativo, com estudantes de diferentes cursos da nossa universidade. Um exemplo disso sou eu, que há 2 anos ingressei no REC, produzindo conteúdos de educomunicação sobre saúde. Ou seja, não sou do curso de jornalismo, mas a cada produção aprendo sobre como me comunicar socialmente, de modo responsável, solidário e com colaboração mútua entre todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo. Tudo isso para divulgar direitos sociais ligados às nossas áreas de formação aqui na Uni. Isso é educomunicação para a cidadania. E aí, vamos para o assunto da semana? Nesse episódio, vamos destacar o grupo temático Assistência Social e Educomunicação, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, ABP-EDUCOM. Quem fala conosco sobre a inter-relação desses campos é o psicólogo social Juari Carvalho, que trabalha no setor de gestão, vigilância socioassistencial, ligada à política de assistência social em Suzano, no interior de São Paulo. Bora escutar? Vamos partir da ideia do direito de cidadania, né? E para isso não ficar no papel ou só na palavra, para ir para realização, para ação, a gente precisa das estruturas, a gente precisa de gente, a gente precisa de lugares para que esses direitos que foram decididos pela sociedade e por causa de movimento da sociedade lá na década de 80, que no ano de 88 virou letra na Constituição, precisavam acontecer. O da saúde acabou acontecendo mais efetivamente primeiro, né, para ser regulamentado, e depois a criação do Sistema Único de Saúde no Brasil, e um pouco mais lento, até por conta de muitos preconceitos e muitas dificuldades para convencer uma parte das autoridades, veio a assistência social como direito, né? Em 92 aconteceu uma negação do governo brasileiro, chamando de irresponsabilidade garantir os mínimos básicos para as pessoas, para ter uma renda, para ter um acolhimento, para ter um tipo de apoio para as crianças, para as pessoas que viviam nas situações chamadas de vulnerabilidade. E isso é um debate que não se encerrou, mas se conseguiu superar em 93, quando foi criada a Lei Orgânica da Assistência Social. E aí prevê a regulamentação e prevê como efetivar esse direito a recursos básicos, direito à convivência, direito à participação das decisões, ter autonomia e não ser objeto da decisão de outros. Sobretudo a população pobre é muito afetada por isso, porque as autoridades decidem no lugar delas, né? Então, é um direito a gente poder ter isso como autonomia. E aí a política de assistência social entra no conjunto, junto com a saúde, junto com a educação, das grandes políticas nacionais, porque elas estão em todos os municípios, em todos os estados e, sobretudo, na estrutura federal, para garantir que esses direitos sejam efetivados e que a população tenha isso contemplado quando precisar. Onde estiver, é direito de todo mundo. E aí, mais recentemente, na década de 2000, que veio o Sistema Único de Assistência Social. Efetivamente, né, com detalhamento, qual é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, quem são os trabalhadores e as trabalhadoras que vão fazer isso, de onde vêm os recursos para isso, onde tem o controle para isso acontecer, e quais são os serviços que precisam ser
realizados, né? Serviços para crianças, para pessoas idosas, para mulheres vítimas de violência, para pessoas em situação de rua, por exemplo. Os programas, como o mais conhecido, sem dúvida, é o programa Bolsa Família, um programa de transferência de renda, mas também um importantíssimo que é um direito, né, de prestação de recursos continuados, que é o BPC, faz parte do ecossistema socioassistencial. E aí, para isso acontecer, precisa de gente e precisa de método. E aí que entra a educomunicação junto com outras inserções que a gente está falando, por exemplo, em relação à forma de se relacionar com as pessoas. Não é dizer o que elas têm de fazer, mas é construir processos para que elas possam compor a decisão. A assistência social já tem um processo de comunicação muito consagrado, que é cadastrar, né? Tradicionalmente tem lá, troca de informações por um cadastro. É uma troca de informação legítima e importante para garantir direito, porque precisa das informações, mas precisamos ir além. E dos motivos para a educomunicação ter nos chamado a atenção é porque ela trabalha justamente esse ir além da informação. Como a informação é produzida, quem decide como vai organizar a informação, para quem vai ser essa informação, de maneira mais próxima de quem está utilizando, e não atribuindo a uma autoridade ou a um especialista somente, né? Então, isso nos ajudará na assistência social a repensar os nossos processos de comunicação com a população que é atendida, mas também internamente, nossos próprios processos de gestão da comunicação dentro do Sistema Único de Assistência Social. É colocar a pessoa não como objeto, mas como um sujeito da comunicação. Então, quem está sendo atendido não é um objeto, é uma outra pessoa, né? Nós somos intermediários desse processo do atendimento, do direito delas. E o outro é que é um trabalho que já prevê um caminho para como fazer isso com fundamentação, com referência e tendo diálogo com outras áreas também que já fazem. Isso permite um intercâmbio, o que fortalece, né, a política de assistência social também, como essa política de direito. E aí tem uma familiaridade, né, com a saúde, com a educação, como já disse, e com a própria comunicação, que comunicação também é um direito. E muita gente se esquece disso. E muita gente não quer que a gente saiba também dessa informação. E você está escutando aqui o psicólogo social, Juari Carvalho, que trabalha no setor de gestão vigilância socioassistencial, ligado à política de assistência social em Suzano, no interior de São Paulo. Juari, que integra o grupo temático Assistência Social e Educomunicação da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, explica mais pra gente sobre a tarefa do GT na ABP Educom. Sim, acho que é uma das principais tarefas hoje do grupo, né, está se organizando, é tentar colaborar com propostas para as equipes da educação permanente, né, e também fomentar experiências de educomunicação na assistência social. E a gente está descobrindo que um terceiro trabalho vai ser o de procurar e já identificando experiências que existem na relação entre comunicação e assistência social e não são pensadas necessariamente assim, acontece às vezes meio de maneira espontânea, e experiências que já estão na educomunicação, interface com a assistência social, mas não percebem que já é uma política pública. Então, se a gente se der conta disso, a gente consegue fortalecer tanto a assistência social quanto a educomunicação, porque, né, define, a gente consegue dar os nomes e vai entender melhor como transitar nesses espaços, né? Então essas seriam as principais tarefas do GT. Hoje, o grupo temático, ele veio para a gente como uma possibilidade, porque nos últimos anos reunimos pessoas de lugares diferentes, mas que tinham uma inserção que dificilmente poderia executar esses projetos, não tinha tanto espaço, mas tentamos reunir esforços de pessoas de lugares diferentes, e para isso a gente entendeu que só o movimento não daria conta, precisávamos nos localizar melhor numa instituição que dialogasse com a educomunicação e que a gente pudesse realizar ações lá para, inclusive, ter uma referência, ter diálogo com outros atores fazendo esses debates, mesmo que fossem em outras áreas. É a BP Educom, então, que já nos abraçou lá atrás, desde a época da pandemia, quando essas pessoas se encontraram.
A pandemia foi um chamado, né? Exigiu que a gente, na assistência social, passasse a tratar mais disso, por conta das dificuldades das equipes, das estruturas da assistência social a usar os meios de comunicação para conseguir promover ainda a proteção social no meio da pandemia, com a ideia do distanciamento físico, né? E as pessoas não podendo ir até os CRAS, até os serviços exatamente, tendo que ficar em casa. A só mobilização não deu conta, ficou um pouco solta, era legal, nos ajudou muito, mas a gente precisava organizar e para ter a possibilidade de pensar ideias de médio e longo prazo. E aí esse caminho foi fazer um mini curso, primeiramente em parceria com a ABP Educom. Foi uma experiência muito bacana, não só a realização do curso, mas a experiência de organizar o mini curso com a ABP Educom. A experiência interessantíssima da metodologia utilizada, dos métodos ativos, participativos, e indo bem na linha do que a gente queria experimentar mesmo, para ir além da bandeira da comunicação na assistência social. E aí a experiência do minicurso levou-nos a concluir que realmente a gente precisava organizar. Aí dialogando com a ABP Educom, a gente acabou descobrindo que a gente estava criando uma estrutura inédita para a própria ABP Educom, porque tinha os núcleos regionais, mas a gente não conseguia exatamente se alinhar nos grupos regionais. E até porque tinha colega que estava em região que não tinha núcleo regional. Então a gente perguntou, temos como fazer um assunto temático, fazer ações, cursos, e aí veio essa contraproposta. Vamos fazer um grupo temático, vocês topam? Então, o funcionamento que a gente está imaginando pode ser assim, pode ser assado, e aí a gente topou fazer desse jeito, fazer um grupo temático, e hoje, né, estamos terminando nosso primeiro encontro nacional presente, e é isso que eu acho uma ousadia, uma coragem da ABP Educom também. E esperamos com isso estar semeando algumas ideias, se abrir para outras pessoas participarem do GT, não só das ações que a gente for fazer. Imaginamos assim, a gente está cumprindo uma tarefa que está se encerrando no primeiro encontro, para nós, que é o 10º encontro da ABP Educom, e daqui por diante vai ter um segundo momento, que é quando as pessoas já estão entendendo melhor o que a gente está fazendo aqui. A gente pensa sempre se está fazendo o caminho certo, se o que a gente está fazendo é relevante também para a associação, que é importante também. Sabemos que é importante para a assistência social, mas queremos também que seja importante para a educomunicação. A gente está na ABP Educom. E Joari deixou um convite para quem se interessar mais pelo assunto. Escuta aí. Venham fazer parte pessoas que estão trabalhando na assistência social dos municípios, da gestão estadual, da gestão federal também, ou que queiram saber da política de assistência social, estão se familiarizando agora, que têm interesse de discutir as políticas públicas, né, sociais no país. Sobretudo o pessoal da comunicação também, a gente gostaria muito que participasse do GT, para que a gente qualifique, que a gente diversifique e que a gente dê novos ares, novas possibilidades para a gente fortalecer a política pública da assistência social e a educomunicação nas políticas públicas. Então o grupo está aberto, a gente começou, mas a gente não quer encerrar com a gente mesmo, a gente quer que o grupo amplie e tenha novas pessoas, novas ideias e novos futuros. E é isso aí, você acabou de ouvir o psicólogo social Joari Carvalho, que trabalha no setor de gestão, vigilância socioassistencial, ligado à política de assistência social em Suzano, no interior de São Paulo. Recado dado para a turma da saúde, da assistência social e da comunicação. E nós deixamos aqui o contato do GT, assistência social e educomunicação para vocês. Anota aí, gtaseducom@gmail.com. Vou repetir mais uma vez, vamos lá? gtaseducom@gmail.com. Se você se interessou sobre esse assunto e ficou curioso para saber mais sobre educomunicação, te convido para acessar o site da ABP Educom. Vamos lá? abpeducom.org.br e navega lá pelos temas, inclusive no GT da assistência social e educomunicação. Vou repetir mais uma vez para vocês. abpeducom.org.br. E o 3, 2, 1 REC fica por aqui. Mas semana que vem estaremos de volta. A edição de número 98 vai falar de educomunicação socioambiental. Não vai perder, hein? E eu sou Pedro Henrique e te convido a caminhar com a gente. E aí, vambora cidadania?
3, 2, 1.